Amiga, vamos lá. Vamos lá, em relação à questão da dúvida. Né? Então, peraí, o pessoal estava contabilizando, veja só. Que eu achava que não poderia haver, melhor dizendo, que em relação à temática de que o Novo Testamento permitiria uma margem maior de ignorância, no sentido que defenderia alguns pecados por ignorância, às vezes de uma maneira literal, às vezes de uma maneira não tão literal, no sentido de dizer que aquilo realmente era pecado, mas mesmo assim se poderia haver alguma dúvida a partir do Novo Testamento, que isso era uma coisa argumentável, ou mesmo também que mesmo esse tema sobre a questão de pecado por ignorância fosse uma coisa que fosse a minha opinião, mesmo que eu não usasse necessariamente o Novo Testamento como base para isso nesse momento mais, embora eu usasse um pouco, porque para mim tinha dúvida, permanecia dúvida em relação a isso, porque para mim havia, em relação a alguns pecados por ignorância, não só sábado e não só colocar, vamos dizer, Cristo com alguma divinização, mas outras coisas também seriam pecados por ignorância, porque mesmo que o Novo Testamento dissesse que era errado, não, mas em outros momentos dizia que era certo, então havia alguma dúvida sobre isso, então eu não concordo que eventualmente não havia dúvida sobre isso. E além disso, a própria questão da impositividade, de que eventualmente eu tiraria, vamos dizer, o direito da pessoa se aproveitar do Novo Testamento, mesmo até do convívio na igreja evangélica, e que eventualmente, quando lhe interessasse mais, ela acabasse descobrindo os mandamentos sozinha, dizia assim, não, mas você não tinha dúvida nenhuma em relação a isso. Peraí, calma. Mas então eu achava que em relação a esses dois temas e argumentos, vamos dizer, análogos e gravitacionais, eu não tinha nenhuma dúvida e eu não achava que poderia haver nenhum novo argumento sobre essas duas questões. Ou até sobre outras questões que de alguma forma poderiam encampar a tese que eu estava defendendo, no sentido que é melhor a questão do pecado por ignorância. E mesmo achando que no final a própria igreja estaria defendendo isso. Então, eu acho meio esquisito essa questão da dúvida, porque eu acho meio fake esse argumento de vocês, porque como se eu estivesse dizendo, não, isso aqui é categórico, eu já fechei a posição que tem que ser pregado os mandamentos, a única coisa que eu acho que é bastante impeditiva é a questão de como as pessoas vão reagir a isso, e a igreja pode argumentar contra isso também. Aliás, a igreja pode argumentar contra isso com argumentos que convenceriam até a mim, eventualmente. Eu achava que havia essa tese também. Se eu for fazer a pregação dos mandamentos, antes eles vão tentar falar que eu estou errado. E com argumentos que eu também eventualmente acreditaria. Talvez não em todos. Mas eu acreditaria de repente em alguns, em poucos, ou em um só. Ou seja, mesmo se eu fosse pregar, eu achava que havia a possibilidade de haver ataques que me convencessem. Também, né? Não só convencessem as pessoas. Então tem esse ponto. Mas não só isso, mesmo antes. Se eu fosse lá, conversar um pouco sobre essa questão dos mandamentos com alguém da igreja, alguém poderia tentar já trazer argumentos com os quais eu poderia concordar. Aliás, inclusive o próprio argumento de que a igreja, de repente, não deixaria, alguma coisa assim, então, também, né? Que de certa forma também encamparia a questão da impositividade. Então é que tá, isso que eu acho estranho, porque o pessoal está dizendo, não, você tem certeza sobre isso? E o Alex, naquele momento em 2021, começo de 2022, quando eu sou repreendido, então eu achava que não havia nenhum argumento que pudesse me convencer de que a pregação dos mandamentos não devesse ser feita, quando é uma coisa que eu deixei em aberto. Quer dizer, tá meio... Para mim não, cara. Eu tava falando, não, ainda pode haver argumentos que eu não conheço que podem justificar quaisquer uma dessas... Ou, bom, justificar também, mas podem adicionar, né, a fundamentação a quaisquer uma dessas vertentes de pensamento em relação a não falar dos mandamentos. Quer dizer, eu não estou vendo muito essa questão aí, como se eu não admitisse essa possibilidade. Então fica esse problema do canal, tá meio... o que está faltando é um pouco de nexo nesse argumento aí, como se eu não aceitasse essa possibilidade de haver novos argumentos em relação a uma tese que eu estava concordando mais do que a outra. Né? Então, com a tese de falar dos mandamentos, quer dizer, está meio...